Graças e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que as bênçãos de Deus sejam sobre sua vida, sua família. Nós iremos, através desta gravação, compartilhar o que compartilhamos domingo passado e retrasado, sobre a correlação entre as enfermidades, o pecado e a confissão de pecados e a cura. Estudando sobre as disciplinas espirituais, quando estudamos sobre a disciplina da confissão de pecados, surgiu essa angústia em nosso meio. Como lidar com as doenças, as enfermidades, com a confissão, com a cura? Como entender tudo isso? Sendo que a palavra de Deus muitas vezes aponta para nós esta relação do pecado com as enfermidades e da confissão de pecados com a cura. É sobre isso que nós iremos compartilhar, na esperança de que Deus possa nos abençoar grandemente e assim sermos curados por Ele, renovados, purificados por sua graça. Um texto que eu queria ler para começar a falar sobre esse assunto é o texto de Êxodo 15, verso 26, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Eu sou o Senhor que te sara, que te cura. É isso que o Senhor diz para o povo de Israel, nesse contexto aonde o povo estava tendencioso a murmurar, talvez pela falta de suprimento, e aqui é pela falta de água. O povo se questionava a Moisés: que havemos de beber? E Deus mostrou uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e Deus deu ao povo sua palavra. Deus deu ao povo uma provação para que o povo pudesse confiar no Senhor e experimentar a cura do Senhor, porque Ele é o Senhor que nos sara. A cura vem dele, mas há uma palavra de ordem muito interessante aqui nesse verso 26. A condição para que o povo experimentasse isso: o povo deveria ouvir atento a voz do Senhor, fazer aquilo que é a vontade dele, inclinar os ouvidos, obedecer os seus mandamentos, e nenhuma das enfermidades que o Senhor colocou sobre o Egito iria sobrecair sobre o povo, porque é o Senhor que tem essa promessa para o povo. Eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Portanto, toda a Escritura revela a missão de Deus de libertar e salvar o seu povo de maneira muito especial. Essa missão redentora se revela em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para salvar o homem do pecado e de suas consequências. E entre as consequências do pecado está a doença. E não apenas a doença, mas também a morte. Há muitos textos que correlacionam esta obra da salvação do Senhor, nos libertando do pecado e das doenças. Nós temos o exemplo de Isaías 61, onde o Senhor Jesus
ele recita esse texto também no Novo Testamento. Isaías 61:1 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O Senhor Jesus é o Messias, ele foi ungido, o Espírito Santo o conduziu à sua obra, à sua missão, para que ele pudesse pregar o Evangelho, as boas novas, aos quebrantados e também para curar os quebrantados de coração. E isso é algo que faz parte da obra da redenção do Senhor. Nós temos, por exemplo, Isaías 53, verso 4, que diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, das transgressões. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas feridas, pisaduras, fomos curados, sarados. Essa é a obra do Messias. Toda a Escritura revela isso. Nós vemos nos evangelhos que o nosso Senhor Jesus não apenas perdoava pecados, mas também curava os enfermos. Isso não era uma coincidência. Foi um sinal do reino de Deus. O reino de Deus está chegando, está ganhando espaço. O pecado feriu o homem e Deus, por meio de Jesus Cristo, vem restaurar esse homem por completo, tanto a sua parte imaterial quanto a parte material, seu espírito, alma e corpo. Ele vem para destruir as obras do diabo, que nos conduziu ao pecado, às doenças e ao salário do pecado, que é a morte. Por isso, nos evangelhos, nós vemos Jesus, muitas vezes, expulsando os demônios e curando as doenças. E muitas vezes há uma correlação entre aqueles que estavam enfermos e doentes, como aqueles que estavam sendo oprimidos pelos demônios. Isso não é só nos evangelhos. A gente vê isso muito claro no capítulo 1 de Marcos, logo no início. Muitos dizem que é o primeiro evangelho a ser escrito. E logo no início nós vemos essa obra do Messias, que veio para destruir as obras do diabo. E logo no capítulo 1 nós vemos esse movimento dele muitas vezes curando e libertando pessoas da opressão demoníaca. E trazendo uma correlação muito especial, muito interessante em relação a isso. Isso não é diferente em Atos dos Apóstolos, na vida dos apóstolos. Pedro, por exemplo, sob revelação, inspirada pelo Espírito Santo, falando do ministério de Cristo, ele declara lá em Atos 10:38, que ele, no caso Jesus, cheio do Espírito Santo e com poder, ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então ele fala a respeito do Messias, do Cristo, dizendo que ele veio fazer o bem pelo Espírito Santo e veio curar todos os oprimidos do diabo. Curar, mas não é curar qualquer pessoa, curar aqueles que estão sob opressão demoníaca, sobre opressão do diabo. E o reino de Deus vem para nos libertar. Cristo vem para nos libertar de tudo isso, do pecado e das consequências do pecado, que está relacionado às doenças, está relacionado à morte. Portanto, é só uma introdução para mostrar que
essas coisas estão correlacionadas. Pecados e doenças, assim como a alma, o corpo, assim como perdão e cura. O Senhor Jesus salva as pessoas dos pecados e das doenças, para que assim elas possam conhecer e experimentar o amor do Pai. O perdão, a restauração, a purificação que vem por meio da palavra do Santo Espírito de Deus, da qual, segundo a própria palavra, nos dá essa promessa. Mas Jesus vem para nos libertar do pecado e das consequências do pecado. E o pecado prejudicou tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. E por isso Jesus vem salvar ambos. Ele nos livra das doenças. Ele nos livra dos pecados. E os cristãos podem hoje louvar, como Davi louvou, no Salmo 103, no verso 1, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. No verso 3, ele é quem perdoa as tuas iniquidades, pecado, ele é quem sara todas as suas enfermidades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós podemos cantar isso, louvar a Deus nisso. É Ele quem perdoa, é Ele quem sara, é Ele quem cura. E com a graça de Deus nós vamos tentar compreender o papel disso, das doenças, das enfermidades em nossas vidas. Como que nós podemos viver a fé? Porque sim, passamos por muitas lutas e angústias nesta vida, e muitas dessas angústias são doenças. Não apenas a luta contra o pecado, mas a luta contra a consequência do pecado está aí. Mas eu já quero adiantar para você aquilo que vai ser a tônica de toda a reflexão, para que você não se precipite em seu pensamento, né? Mas entenda, Cristo vem nos libertar do pecado, Ele vem nos salvar, Ele vem nos redimir dos nossos pecados e das consequências dos nossos pecados. Mas nós ainda aguardamos com muita esperança a redenção do nosso corpo. E viver a vida pela fé, uma vida de quem experimenta a graça de Deus, é uma vida agora que não mais se submete ao pecado, porque pela fé, em nosso batismo, nós confessamos que nós não vivemos mais segundo a nossa carne, não queremos mais nos sujeitar à carne e ao pecado, mas queremos servir a Deus. E a vida do cristão, pela fé, é uma vida que demonstra o poder da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma vida que transcende, pelo poder do Espírito Santo, a força do pecado em nós. E à medida que a carne vai sendo humilhada, a vida de Cristo, pelo poder do Espírito, vai sendo manifesta na vida do cristão, quando esse não mais se sujeita ao pecado, e nem às consequências do pecado. Portanto, a gente lida com o pecado todo dia? Lida. A gente lida com o pecado ou com as consequências do pecado todos os dias? Lidamos. Lidamos com as doenças e lidamos com a morte, como consequência do pecado, sim. Agora a questão é, como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com o pecado? Ele ainda nos domina? Ou o poder de Cristo em nós nos libertou verdadeiramente do poder do pecado? E as consequências do pecado? A doença, por exemplo. Sim, podemos ficar doentes. E ficamos doentes porque o nosso corpo sofre. Ele ainda aguarda uma redenção, uma ressurreição. Mas quando ficamos doentes? Que ficamos doentes, sim, muitas vezes, como consequência do pecado de Adão. Como que nós lidamos com a doença? A doença nos desanima? A doença nos faz pecar ainda mais? Ou ela não nos domina? Ou ela pode ser apenas
uma angústia, uma provação, algo que expõe a fraqueza da carne para que nós nos aproximemos ainda mais de Deus. E a própria morte. Nós que pela fé lidamos bem com a morte em Cristo Jesus, ao ponto de, pela fé, adentrarmos a vida em Cristo pelo batismo, aonde nós morremos para nós mesmos. E o nosso testemunho de fé é confessar Cristo. Estamos entregues a Ele e não a nós mesmos. Nós morremos. Paulo diz em Romanos, que nós, por Cristo, somos entregues à morte todo dia. Os apóstolos confessaram a fé em Cristo diante da morte. A própria palavra testemunha, vós sereis minhas testemunhas, está ligado a martírio, a confessar a Cristo diante da própria morte. E aquele que persevera, até o fim, a ideia é diante da perseguição e diante da morte, confessando a sua fé em Cristo, será salvo. Manifestará essa salvação, essa vida eterna, essa vida do Cristo que nos faz ter um vigor de fé que transcende o pecado e as consequências do pecado. Portanto, o pecado tem as suas consequências, assim como a doença, assim como a morte, mas essas coisas não mais nos dominam. Diante de Cristo, a vitória. E nós, pela fé, demonstramos isso em nosso corpo. Sim, é um vaso de barro. Sim, esse corpo fraco. Mas o nosso espírito, à medida que o nosso exterior vai se corrompendo, a nossa alma, o nosso espírito se renova pela fé a cada dia em Cristo Jesus. Portanto, é preciso compreender a relação que há nisso e como nós podemos glorificar a Deus, passando por todas essas questões que envolvem o pecado e as consequências do pecado, compreendendo que essas coisas não mais nos dominam. Então, dito isso, compreenda aquilo que nós iremos dizer e falar, Mas agora por partes, como um primeiro ponto aí de reflexão depois dessa introdução, vamos pensar um pouco sobre a relação que existe do pecado e as doenças na palavra de Deus, de maneira resumida. Vamos tentar entender isso. Primeiramente, Tiago 5,16, ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. A enfermidade, ela entrou no mundo pelo pecado lá na queda, como consequência do pecado. Nem toda doença é causada por pecado pessoal, sim, mas toda doença é consequência da queda. Mas há, porém, casos em que há uma ligação direta entre pecado e enfermidade, como Davi escreveu no Salmo 32, no Salmo 38, no Salmo 41, como meditamos também durante essas semanas. Mas no Salmo 32, por exemplo, lá no verso 3 e 4, ele diz que enquanto ele calou os pecados e não confessou, o corpo sentiu, envelheceram os meus ossos. Eu senti uma sequidão de estio, uma fraqueza, um adoecimento. A tua mão pesava sobre mim dia e noite. É o que ele diz. Então, quando há essa culpa não confessada, o corpo sofre, começa a aparecer dores físicas, enfermidades, muitas vezes psíquicas, emocionais. E quais são as principais doenças do nosso tempo? Todas, muitas vezes, relacionadas a isso. Há uma sobrecarga da alma humana. E muitas dessas doenças envolvem ansiedade, depressão, burnout, doenças psicossomáticas, doenças modernas, que revelam uma exaustão, uma sobrecarga interior muito forte. Excessos de pensamento, excessos de
de consumo de informação. Crianças já têm ficado doentes logo cedo por excesso de tela, excesso de cobrança dos pais, excesso de expectativa. Antigamente as pessoas ficavam doentes por causa de falta das coisas. Hoje, nós ficamos muitas vezes doentes por causa de excesso de informação, excesso de consumo, excesso de ansiedade, excesso de coisas que a gente come. Isso nos leva a muitas coisas. Doenças modernas são muitas vezes 9 dentre 10 relacionadas a excessos. E a lista poderia se voltar a hipertensão, diabetes e tudo mais. Todas essas doenças denunciam sobrecarga, inquietação de uma alma desconectada com Deus, desconectada com as pessoas e também consigo mesmo. Jesus vem, nos conduz ao seu descanso, querendo nos tirar de toda essa sobrecarga. Vinde a mim, ele diz, todos que estáis descansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Vocês vão aprender de mim a ser manso e humilde. Portanto, as doenças de nosso tempo denunciam sobrecarga, excesso de uma alma desconectada com Deus. E assim, pecados ocultos, não tratados, assim como esses que envolvem pequenas ansiedades, inquietações, falta de perdão, mágoa e etc., tornam-se raízes de males maiores. Olha o que diz o salmista no Salmo 38, verso 3. Não há parte sã na minha carne ou no meu corpo, por causa da tua ira, por causa da tua indignação. Não há saúde, não há paz, não há alívio nos meus ossos, por causa do meu pecado. Ele associa essa falta de paz em seu corpo por causa do pecado. E ele continua no verso 4. As minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas, feridas, cheiram maus e estão contaminadas por causa da minha insensatez, da minha loucura. Portanto, pecados não tratados tornam-se raízes de males maiores. E aqui nesse salmo ele associa essa sobrecarga a doenças, a fraqueza, sobrecarga de pecados não confessados, não purificados pelo Senhor. Nós temos aquele exemplo do paralítico de João 5, onde ele foi advertido por Jesus após a cura. Ele diz em João 5,14: eis que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior do que era a sua condição de enfermidade. Não peques mais, para que você não venha cair em coisa pior do que essa, né? Lembrando, estamos falando primeiramente sobre essa relação do pecado e as doenças. A Bíblia, ela nos traz esse princípio e a gente precisa compreender. Mas o segundo ponto de reflexão é entender a doença, a enfermidade, agora como uma ferramenta de disciplina do Senhor. A gente sabe que a disciplina do Senhor é fruto do teu amor. O Senhor disciplina, como diz Hebreus 12:6, ele disciplina, ele corrige a quem ama. Ele açoita a todo filho a quem ele recebe.
E nesse contexto, o autor aqui de Hebreus está falando sobre esse amor de Deus e sua disciplina ser fruto do seu amor, e mesmo aquela disciplina mais severa, aquela correção mais severa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Coríntios 11, no verso 30 em diante, ali sobre o texto da ceia do Senhor, Paulo diz assim, que por conta deles não estarem discernindo o corpo de Cristo, a relação com os irmãos, porque muitos de maneira egoísta estavam comendo apressadamente o próprio pão e não esperando uns aos outros, muitos estavam vivendo não a fé pura no Evangelho, na comunhão com os irmãos, mas se pervertendo em seu próprio entendimento, e mesmo assim, usando aqueles meios que Deus estabeleceu para a memória de Cristo, para renovar nossa esperança e nossa fé, eles não estavam discernindo aquilo. E por causa dessa falta de discernimento do corpo de Cristo, Paulo dá um diagnóstico. Paulo diz no verso 30, Coríntios 11, 30, eis a razão, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Ou não poucos que já morreram. Por quê? Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então ele dá esse diagnóstico. Por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que estão morrendo. Porque vocês não julgam a vós mesmos. Mas se a gente julgar a nós mesmos, termos considerações profundas sobre quem nós somos, que tipo de gente estamos nos tornando. Se formos misericordiosos com os outros e duros conosco mesmos, seremos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E muitas vezes essa disciplina vem de maneira muito severa para a nossa salvação, da qual ele diz que muitos estão até morrendo por causa disso. Então, a corrigir seus filhos, Deus usa de misericórdia para que a gente não seja condenado, para que não sejamos condenados com o mundo. E quando nos arrependemos de nossos pecados, o Senhor, ele afasta a sua disciplina. Portanto, devemos evitar o pecado com certeza, ou melhor, podemos evitar a doença efetuando esse autoexame. É o contexto aqui de Paulo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como o pão e beba o cálice, discernindo bem o mistério de Cristo. Então podemos evitar a doença, se essa sim vier como disciplina do Senhor para o nosso quebrantamento. Como? Efetuando um auto-julgamento. Porque muitas vezes a doença vem e nós achamos que a doença é apenas um problema físico, sem nenhuma relação com santidade, com a disciplina de Deus, com o propósito de Deus. Mas nessa passagem aqui o apóstolo diz claramente que a doença é ou pode ser o resultado do pecado e uma punição que Deus aplica ao seu povo a fim de disciplinar o seu povo. Em muitos casos, a doença é uma disciplina divina, no sentido de nos alertar para pecados aos quais nós não damos atenção. E Deus quer que a gente dê atenção a esses pecados, a fim de que nós confessemos e abandonemos esses pecados. Portanto, Deus permite que tenhamos enfermidades para que Ele possa nos disciplinar e nos purificar do pecado, para chamar nossa atenção para algum erro que estejamos praticando, alguma injustiça ou dívida,
para nos despertar a algum pecado de orgulho, de amor próprio, ou de amor desenfreado às coisas desse mundo, para nos despertar a uma vida miserável de autoconfiança em si mesmo, de cobiça, desobediência, enfim. Portanto, a doença tem esse aspecto também. E a gente precisa se atentar a isso ao lidar com as doenças. Ela tem esse aspecto de ser uma disciplina manifesta de Deus sobre o pecado. E como disciplina de Deus, entenda, é algo que envolve o amor de Deus e não a condenação de Deus para com o enfermo. Porque Deus disciplina aquele que ama a fim de restaurar a sua alma do pecado. E nesse sentido, não quer dizer que devemos pensar que quem está doente está em pecado, necessariamente. Embora o doente deve sempre pensar e considerar o porquê está doente. E ser duro consigo mesmo, como diz Paulo. Julgar a si mesmo. Se julgássemos a nós mesmos, né? Mas não quer dizer que a gente deve pensar que quem está doente está em pecado. Não. Pelo contrário, geralmente o Senhor disciplina os mais santos. Jó é um grande exemplo disso. O que Jó fez de errado? Nada. A Bíblia diz, no início do seu livro, que Jó era um homem bom, reto, justo, um homem que se desviava do mal. Jó fazia tudo certo. E mesmo assim parece que deu tudo errado na vida de Jó. E ele teve que lidar com muitas doenças, com muitas dificuldades, com muitas aflições, não porque ele estava em pecado, não, mas porque Deus queria disciplinar numa área que ele não enxergava. E isso foi maravilhoso no decorrer de toda a narrativa de Jó. Porque por meio daquela fraqueza, ele se aprofundou na suficiência em Deus, na fé em Deus, se humilhou e recebeu uma cura. Então, o Senhor disciplina com amor muitos dos seus santos. E Jó é um exemplo disso. Toda vez que Deus corrige um filho e este adoece, com certeza esse pode receber grandes bênçãos se estiver atento a tudo que está acontecendo. Porque o Pai, como diz Hebreus 12:10, Ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Com esse propósito, louvado seja Deus, Ele nos disciplina para o nosso aproveitamento, o nosso amadurecimento, a fim de sermos participantes de sua santidade, de sua vida, participantes de sua natureza, participantes da vida de Cristo. Então, muitas vezes, Deus usa a disciplina ou as doenças como instrumento de disciplina, não como castigo para condenação, mas para correção, para restauração, para santificação dos seus filhos e filhas. Devemos aproveitar isso. Devemos aproveitar, nos quebrantar, entender que sim, muitas doenças são resultados ou é resultado da resistência do homem à vontade de Deus. E Deus muitas vezes usa as doenças para que os homens reconheçam isso e se quebrante. Então a disciplina visa purificar o caráter, santificar o fiel e não destruí-lo. Não. E quando compreendida com humildade, a doença, que aparentemente é algo ruim, ela vai nos levar a reavaliar prioridades, quebrar o orgulho
e buscar a Deus com mais sinceridade. Claro, se primeiramente a nossa atitude for uma atitude de fé. Portanto, a primeira atitude a tomar quando estamos doentes não é correr de um lado para o outro em busca de cura por vários meios que podemos receber ou ter nos nossos dias diante de tanto avanço da tecnologia, da medicina, da indústria farmacêutica, etc. Não. A nossa atitude não deve ser essa. Tampouco devemos ficar ansiosos, inquietos. Tampouco devemos ficar temerosos, com medo, apavorados. O que temos de fazer é abrir o coração inteiramente à luz da graça de Deus e nos submetermos a um exame consciente, quebrantado, com um desejo sincero de saber se isso que estamos passando, se essa disciplina se deve a algum erro que praticamos ou não. O fato é que Deus sempre quer nos disciplinar e as disciplinas espirituais são para o nosso bem, para o nosso proveito. Isso não é algo negativo, isso é algo positivo, é para o nosso aproveitamento, é para a nossa santidade. Mas a gente deve, com um desejo sincero, saber, sempre, se perguntar: será que é algum erro que a gente praticou? Algum pecado? Alguma mágoa que eu tenho guardado? Eu tenho ficado muito estressado e por causa disso eu tenho ficado doente desse jeito. Eu tenho ficado muito ansioso e a ansiedade adoece. Eu tenho ficado muito displicente em relação àquilo que eu como. E muitas de nossas doenças que desenvolvemos hoje são fruto de excesso de comida, excesso de descanso que nós damos, ou melhor, excesso de sobrecarga, da qual nós submetemos o nosso corpo, que necessita de um descanso adequado para restauração e cura de todo o nosso sistema. Devemos pensar, considerar, julgar a nós mesmos, como diz Paulo, para que assim o Espírito Santo possa nos mostrar o que a gente tem falhado. E se ele revelar algo, nós devemos confessar e abandonar imediatamente tudo aquilo que o Espírito Santo nos indicar. Confessar. E se a gente cometeu um pecado contra Deus, a gente confessa ele, mas se a gente cometeu um pecado que prejudicou outras pessoas, de repente a gente acabou pela ansiedade ficando irado, irritado, e a gente acabou sendo agressivo com as outras pessoas, pessoas que nós amamos, que nós deveríamos ser mansos, que nós deveríamos amar e cuidar. Nós devemos nos atentar a isso. Pecados que nós cometemos muitas vezes que prejudicam a comunhão da igreja. E a gente tem que buscar reparar isso, fazer o máximo para buscar a purificação de Deus, reparação, crendo sempre que Deus nos aceita, nos perdoa, nos purifica, mas Ele nos restaura. Ele nos faz trilhar um caminho totalmente contrário àquele caminho da vaidade, da ansiedade, da inquietação, mas para que a gente trilhe o caminho do amor, da entrega, da oferta. E a doença pode se tornar uma grande oportunidade para isso, para nos oferecer a Deus novamente, dispostos a obedecer a Ele plenamente a sua vontade. E quando Ele vê nossa atitude, Ele tem prazer em afastar a sua disciplina, depois que essa disciplina cumpriu seus objetivos. A Bíblia afirma que se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Deus quer que fiquemos livres do pecado, livres do egoísmo, da soberba, desse amor próprio. E quando alcançamos esse objetivo, a doença, se vier como disciplina do Senhor, para nos libertar do egoísmo, essa doença desaparece, porque já cumpriu o seu propósito. Portanto, esse foi o segundo ponto de reflexão, meus queridos.
entender a doença como consequência do pecado, mas também como um instrumento de disciplina do Senhor, para que possamos nos achegar mais a Ele. E um terceiro ponto de reflexão está relacionado à soberba e à doença. Entendendo que aquilo que eu acabei de dizer, a doença muitas vezes vem como instrumento de disciplina para que Deus possa nos libertar do ego. E agora nós vamos meditar sobre a soberba e a doença, a relação que há nisso. E eu quero ler o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, 2 aos Coríntios 12, verso 7. Paulo diz: diante das visões e revelações que ele recebeu de Cristo Jesus, ele recebeu muita graça, muita bênção do Senhor. E Deus também permitiu que Paulo, para que ele não se exaltasse, enfrentasse uma enfermidade. Diz assim, 2 aos Coríntios 11, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse espinho na carne se entende como uma enfermidade física, da qual Paulo tinha. Não sabemos exatamente qual era. Alguns sugerem que é alguma coisa relacionada à visão, mas não sabemos. E se nós não sabemos, se não é claro, se não é dito pelo próprio apóstolo Paulo, é porque não se faz necessário sabermos. Porque Paulo é aquele que não dá atenção às suas doenças, apesar de estar doente. Isso é bem interessante, né? Mas ele está dizendo que para que ele não se exaltasse, foi-lhe dado esse espinho na carne, essa doença. E o mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não lhe exaltar. Não apenas a doença, mas um mensageiro de Satanás, a fim de esbofetear ele, para que ele não se exaltasse. E ele diz no verso 8, acerca do qual pedi 3 vezes, orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele entendeu, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então eu sinto prazer agora, alegria, porque eu entendi essa aflição. Eu entendi essa angústia, o propósito dessa doença. É para que eu não me exaltasse. É para que eu não me rendesse às tentações malignas, dos quais, inclusive pela doença, pela fraqueza, é onde Satanás mais nos tenta. Para a gente se orgulhar, murmurar, assim como aconteceu com Jesus no deserto, onde ele esperou o momento de Jesus, ou de maior necessidade e dor, da qual Jesus estava enfrentando, porque Jesus estava com fome, diz o texto, depois de 40 dias sem comer, e ele aparece ali, oferecendo o que para Jesus? Um milagre para transformar a pedra em pão. E Jesus não se rende. Jesus não se volta a si mesmo. Porque a grande ajuda de Satanás é essa, para a gente se voltar a nós mesmos, se voltar às nossas dores, lamentar, murmurar por elas,
Não é isso que acontece. Mas enfim, o que Deus quer é aquilo que aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo. Deus quer que por meio dessas fraquezas, dessas aflições, e aqui estamos focando na aflição da doença, Ele quer que nós nos voltemos à sua graça. Ele quer que a gente aproveite esse tempo de aflição para sermos mais e mais entregues a Ele, mais e mais entregues à suficiência da graça de Deus. Mas é algo muito interessante, irmãos, em relação à doença. Por quê? Muitas vezes, quando ela vem como disciplina de Deus, não apenas a doença, mas toda situação adversa, negativa, serve para expor nossa verdadeira condição. A doença é uma dessas circunstâncias que nos permitem enxergar o real estado de nossa alma, como de fato nós estamos. E só temos consciência do quanto estamos vivendo para o ego e como vivemos pouco para Deus quando ficamos doentes, principalmente se essa doença ela é prolongada. Em situações normais, podemos declarar com profunda convicção de que nós estamos dispostos a obedecer a Deus de todo o coração, aceitando de bom grado qualquer tratamento que Ele venha nos dar. Podemos dizer isso naquele ambiente favorável de culto, de celebração, né? Mas muitas vezes é só por ocasião da doença que descobrimos se isso é verdade ou não. E como é triste ver um cristão que, por causa de seus próprios desejos, inquietações, ansiedades, murmura contra o Senhor na hora da provação. Ele não entende que o que Deus lhe dá é o melhor para ele. Ele não descansa sua alma nessa verdade. Pelo contrário, o seu coração fica dominado pelo desejo de obter um alívio imediato, uma cura imediata. Ele se volta ainda mais para a sua ansiedade e inquietação. Isso se revela até na sua religião, na sua ansiedade de querer logo falar com Deus a respeito disso, como quem, de maneira ansiosa, quer a cura. De maneira ansiosa, parece que Deus está desatento a ela. E na verdade, às vezes a disciplina vem, a aflição vem para que nós estejamos atentos a Deus. Porque se tem alguém que não está distraído, é Deus, é o Espírito Santo. E Deus, para nos conduzir à fé, Ele quer que nos atentemos à sua voz. E muitos ficam obcecados por esse desejo inquieto, ansioso, e até pioram em suas doenças. Porque se tem alguma coisa que agrava as nossas enfermidades, o nosso estado enfermo, é a ansiedade. Por causa disso, o Senhor prolonga a doença. E Ele só retira esse seu instrumento de disciplina depois de atingir o seu objetivo. Eu consigo lembrar no exemplo do povo de Israel no deserto, a primeira geração, que enquanto não se rendeu à disciplina do Senhor, o povo não saiu do lugar. Ficou ali girando e girando em torno de seus próprios pecados. Inquietação, preocupação, ansiedade. E tentaram o Senhor Deus. E não entraram no descanso do Senhor, conforme Hebreus vai dizer. Hebreus 4, né? Ali era uma aflição. E muitas vezes Deus prolonga a aflição para que o povo se humilhe na presença dele
e Ele mesmo atinge o seu objetivo. A meta do Senhor em seu relacionamento com seus filhos é levar os seus filhos a uma condição total de submissão a Ele, de modo que recebamos com alegria tudo que Ele permitir em nossa vida, como Paulo está aprendendo aqui. Ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Diante da graça que me basta, diante do poder de Deus que se aperfeiçoa em minha fraqueza, agora eu sinto prazer em Deus, a sua graça, a sua presença, em cumprir sua vontade. Deus não se agrada daquele que o louva na prosperidade, mas ao chegar à adversidade reclama. Ele não quer que seus filhos duvidem do seu amor, da sua graça, nem que interpretemos mal os seus atos com tanta facilidade. Ele quer que obedeçamos a Ele até a morte. Ele quer que confiemos nele de todo o nosso coração, em toda a circunstância. Ele quer que nos satisfazemos em sua graça. E Ele quer que experimentemos de fato que a graça é suficiente. Isso não é uma teoria, isso não é um pensamento positivo, isso é uma experiência de quem de fato recebe o poder da graça de Deus em sua vida. E essa graça é tão poderosa, como a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus quer que mesmo quando fiquemos doentes, Ele quer que esqueçamos da doença. Sim, temos de nos esquecer da enfermidade, das aflições externas e buscar com mais intensidade o Senhor. Suponhamos que a vontade dele seja que eu fique doente e permaneça assim. Vamos refletir sobre isso. Será que eu estou preparado para aceitar isso? Será que eu sou capaz de me humilhar sob a potente mão de Deus sem resistir a ela? Ou será que em meio ao sofrimento eu estou querendo uma cura que não se encontra dentro do propósito do Senhor para mim naquele momento? Será que eu saberei esperar até que seu propósito para essa enfermidade se cumpra, para depois pedir a cura? Ou será que vou buscar outros meios de cura enquanto Ele está me disciplinando? Será que eu, na minha ansiedade, vou, sem orientação dele, buscar? Será que nas horas de profundo sofrimento costumo batalhar por algo que Ele não vai me conceder de imediato? A gente precisa fazer esse exame profundo diante dessas questões quando a gente se encontra doente ou quando passamos por qualquer aflição. Deus não tem prazer, sim, na doença dos seus filhos. Pelo contrário, pelo seu amor, Ele deseja que desfrutemos de uma vida abundante na tua graça, cheia de paz e saúde. Mas Ele sabe também que existe um perigo. Em tempos de bonança, Ele sabe que com facilidade o nosso coração pode se afastar dele, da sua vontade, buscando apenas as suas bênçãos e não buscando Ele mesmo. E Deus permite que nos sobrevenham enfermidades, aflições, para que a gente possa descobrir se a gente quer de fato a Ele, a sua graça, a sua presença, ou as bênçãos, ou as dádivas. Se nos dias de adversidade não buscarmos a nada mais, apenas o Senhor, primeiramente o Senhor, é porque genuinamente queremos a Ele. Queremos sua presença, sua graça. Queremos que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Nesse sentido, a doença revela se estamos buscando os nossos próprios desejos ou se estamos buscando o Senhor. E o propósito da disciplina é quebrar a vontade do homem egoísta.
Portanto, todo cristão doente ou que está passando por aflição, que muitas vezes envolve cuidar de alguém doente, deve pensar, considerar seriamente isso. Seriamente isso. A doença revela o nosso estado. A aflição revela o nosso estado, se a gente quer o Senhor ou não. Parece, não sei se você tem essa impressão, mas parece que há um grande número de cristãos que não seguem nada do que o Senhor diz. Não são fiéis às orientações, à oração, à palavra. Se justificam, reclamam, amam a celebração, o envolvimento com a comunidade, um culto bom, uma pregação boa. Mas odeio a disciplina, a vida de oração, a consagração, o jejum, a entrega, o sacrifício, a confissão de pecados. Então parece que há muita gente que não quer seguir o Senhor, mesmo se dizendo cristão. Por quê? Porque são soberbos, egoístas, amantes de si mesmos. E muitos desses, filhos de Deus, só se dispõem a obedecer depois de sofrerem muitas aflições. Às vezes, a pessoa não desenvolve as disciplinas espirituais, a leitura, a oração, o jejum, a solitude, o silêncio e tantas outras disciplinas. E às vezes, quando a pessoa está doente, num leito, às vezes Deus a conduz de maneira mais severa às disciplinas, aonde ali, às vezes, ela está tendo uma oportunidade para ler as Escrituras, sem preocupações exteriores, a orar. Às vezes há um grande momento ali de tempo para oração, para aqueles que dizem que não tem tempo para isso. E como Deus o quer, e Deus muitas vezes conduz a pessoa a esse lugar, ao jejum, muitas vezes o corpo adoecido, ele é obrigado a jejuar, o corpo começa a rejeitar os alimentos para a sua própria regeneração, e de repente a pessoa é forçada a um jejum, a uma consagração, a um quebrantamento, né? Há muitos exemplos disso, né? Eu tenho pessoas na minha família, uma tia, por exemplo, que agora, depois de enfrentar um câncer, era uma pessoa que não buscava o Senhor, vida espiritual, estava bem distante disso, e hoje é uma pessoa com um olhar reluzente, cheio de Deus, alegria, aprendizado, mesmo ainda passando por um câncer, fazendo suas quimioterapias, passando por profunda aflição, em um leito de hospital, teve uma experiência incrível com Deus. Tem um primo também que, depois de ter passado por diversas dificuldades, aflições, em relação à quase morte do seu filho, que por muito tempo ficou na UTI de um hospital, e ali ele relata, inclusive num livro, sua experiência com Deus, diante daquela profunda aflição. E hoje, com a graça de Deus, ele está servindo ao Senhor, buscando ser sensível à voz do Espírito, ser fiel. Isso é o caso também de muitos personagens bíblicos, muitos autores também de livros espirituais, autores de hinos e cânticos também que nós cantamos. Às vezes Deus tem que quebrar nossa soberba, quebrar o nosso orgulho, porque nós muitas vezes não nos expomos voluntariamente, a não ser que muitas vezes o Senhor venha e nos faça passar por várias aflições. E é na doença que muitos aprendem a orar de verdade com fervor.
Não como teoria, não é que eles estudaram sobre oração na escola bíblica dominical e grifaram as partes ou as frases de maior efeito, não. É que eles de fato aprenderam a orar pela experiência daquilo que é a vida de oração, essa comunhão íntima com Deus, de quem ouve aquilo que são as indicações do Espírito e ora no Espírito, se quebranta, se derrama diante de toda a sua angústia, se humilha na presença do Senhor. Às vezes é na aflição que muitos fazem isso. Isso não é ruim. Se a pessoa está fazendo isso, isso é bom. Está sendo um ótimo proveito essa aprovação. Muitos na aprovação começam a valorizar o próximo, valoriza a esposa, o pai, a mãe, o marido, de repente alguém que muitas vezes já o serviu. Valoriza o SUS e tudo mais. Muitos se arrependem verdadeiramente. É na doença que muitos se arrependem verdadeiramente, meus queridos. Portanto, esse foi o ponto agora de reflexão da primeira parte, né? Esse último, né? A soberba e a doença. No caso aqui do apóstolo Paulo, ele entendeu bem que aquela doença vinha como uma disciplina do Senhor para que ele não se ensoberbecesse. E toda aflição que um cristão passa é para isso. Esse é o grande objetivo da fé. É o grande objetivo de tudo que nós passamos aqui. Como diz o salmista no Salmo 19, lá no finalzinho ele diz, e nós devemos também dizer e orar: da soberba, livra o teu servo. Então ficarei livre de grande transgressão. Ele chama a soberba de uma grande transgressão. Livra o teu servo da soberba. Então, diz ele, ficarei limpo, serei sincero, serei purificado. Que assim Deus nos conduza. Então esse foi o terceiro ponto dessa primeira parte, onde nós meditamos sobre a soberba e a doença. Muitas vezes Deus usa a doença para nos disciplinar e nos purificar e nos conduzir à humildade, ao arrependimento verdadeiro ao Senhor. Deus abençoe. Essa foi a primeira parte. Logo postarei e gravarei também a segunda parte.